É isso aí, pessoal. Aula 1, bloco 1 da legislação tributária do Estado de São Paulo. Legislação de São Paulo, professor? Que enfim você fez esse curso? Pois é, esse curso é um presente para o candidato que está se preparando. Você que está com muito interesse em fazer esse concurso, né? Da legislação tributária paulista. Você que já sabe que os ventos estão falando que vai haver concurso próximo. Viu? Mas provavelmente não vai ser em 2015, vai ser em 2016. Então, meu querido, então você já está atrasado. Eu queria dizer uma coisa para você, caiu a caneta aqui, ó. Você está atrasado. Você está atrasado. Edital é prêmio para o candidato que está se preparando. Você está se preparando, sai o edital. Opa, presente para você. Eu quero que você se prepare para um excelente concurso. Vai ter muita vaga aqui em São Paulo. Estamos esperando aí, provavelmente, entre 800 a 1.000 vagas no concurso. Então, é muito necessário que você inicie esses estudos, principalmente pela matéria que mais cai na prova. Wilson, mas e o edital, professor? Como é que eu vou saber o que vai cair? Não, o que vai cair nós já sabemos. O que vai cair, caiu em 2009, caiu no concurso de 2013. Legislação, o que vai cair? Legislação. Legislação do ITCMD, legislação do IPVA, legislação do ICMS, o processo administrativo tributário, as taxas estaduais, tudo isso está no edital, vai cair. Então você tem que já começar a estudar. Mas isso não muda muito entre o que eu estudo agora e a data da prova, muda muito pouco, normalmente, né, via de regra, muda muito pouco. Então a gente tem que agora detonar, né, no nosso estudo específico para o concurso do Estado de São Paulo. Então é para os futuros fiscais. Você aqui, eu tenho um convite para você. Nós vamos fazer um excelente curso de legislação tributária estadual. Vou lembrar você que nós já gravamos aqui um curso de legislação do ICMS para todos os estados, inclusive para São Paulo. É excelente que você possa começar por lá, tá? Então vai ter um curso lá de 30 horas para você poder, a princípio, já começar se atualizando. A emenda constitucional 87 de 2015 já está lá gravada. Então tem muita coisa legal para você. E aí você vem para a matéria específica do concurso, importantíssimo, que é a legislação tributária. Vamos conhecer um pouco essa matéria? Então, qual concurso, qual carreira que eu quero fazer? Bota na telinha lá para eles verem. A carreira que o senhor quer é a carreira de agente fiscal de rendas do Estado de São Paulo. Então, é essa carreira que o senhor tanto deseja. Professor, esse concurso é para 2015? Para 2016, meu querido? Provavelmente esse biênio aí, daí não vai sair, tá? Daí não sai. 2015, 2016 é o que nós vamos ter aí o concurso próximo de agente fiscal de rendas do Estado de São Paulo. Como é que eu posso ter certeza disso? Olha aqui para mim. Caiu a caneta aqui de novo. Tem uma turma que é a turma mais antiga dos colegas fiscais, a turma de 86 até 91, que esse pessoal está todo se aposentando. Já foram pedidos mais de 500 aposentadorias aí no período e que vão acontecer até o final do ano. Ou seja, nós já estamos com uma defasagem de 1.000 fiscais, ainda vamos perder mais 500. Como que a gente vai fazer? Então, precisamos dos novos fiscais. Novos colegas fiscais adentrarão a Secretaria de Fazenda. Você é um convidado para estar aqui com a gente. Vem trabalhar aqui em São Paulo, tá bom? Volta para a telinha. Então, vamos conhecer um pouquinho o edital. O último concurso foi em 2013. Professor, mas foi em 2013, tem pouco tempo. Não é tão pouco tempo, não. Já tem, o problema é a necessidade do fisco, né? Então, a banca foi a Fundação Carlos Chagas, a banca está se repetindo, né? Em 2009 também foi a Fundação Carlos Chagas, em 2006 também foi a Fundação Carlos Chagas, então a gente já está aí com o concurso repetindo a cada 3 anos, né? 3, 4 anos, 2009, 2013 e agora 2015, 2016. Então, nós tivemos 2 provas com a matéria legislação tributária. Na prova 2, na P2, nós tivemos a legislação tributária 1, com 15 questões. Como nós tivemos 2 carreiras também, o fiscal de tecnologia de informação e o fiscal de gestão tributária, então, na verdade, foi nessa prova que, a princípio, caiu legislação tributária para o pessoal de TI. Tá? Então, essas 15 questões foram determinantes para o pessoal de TI. Foi peso 1. Aí, na prova número 3, então são 3 provas, nós tivemos a legislação tributária 2, com 30 questões. Né? No concurso de 2013, nós tivemos aí, na verdade, foram 25 questões. Não é verdade? 25 questões na última prova. Dessas 25 questões, peso 2. Então, foram 50 pontos. Então, foi no total 65 pontos na prova toda. Quase 20% da prova.
né? 15 pontos da prova 1, 25 com peso 2 na prova 2, 65 pontos. Quase 20% da prova inteira. Cada 5 questões, uma de legislação na prova. Então é muito importante que você detone na nossa matéria. Então, ó, na prova de 2009, que foi feita pela Fundação Carlos Chagas, a gente tem os seguintes dados, ó. Caiu IPVA com 3 questões, ITCMD com 2, crédito com 5, não incidência com 1, base de cálculo, cadastro com 1, local de operação com 1, substituição tributária com 1 questão, né? Lá em direito tributário caiu questão também, 1 de TCMD, 2 do CONFAS, 1 de IPVA, 1 de não cumulatividade. Na prova 3, nós tivemos, na época, na prova de 2009, nós tivemos 30 questões. Então, 5 do processo administrativo tributário, 1 de emolumentos, 4 de IPVA, 5 de TCMD, 2 do Simples Nacional, 5 de crédito, base de cálculo, cadastro, substituição tributária, CONFAS, fiscalização. Wilson, por que você está mostrando isso para mim? Meu querido, eu quero dizer uma coisa para você, olha aqui para mim. Só para você ter uma noção. A matéria tem bastante conteúdo, né? A legislação tributária do Estado de São Paulo tem bastante conteúdo e cai um pouquinho de tudo. Então, meu querido, nós não podemos desprezar nenhuma parte da matéria. Professor, IPVA. Teve concurso que caíram 4 questões de IPVA, né? 5 questões de IPVA em 25. Então, quer dizer, você não pode desprezar o IPVA, não pode desprezar o ITCMD, não pode desprezar o PAT, né? Tem que estudar com carinho o ICMS. Ah, professor, se eu ler só a Lei Candir já é o suficiente? Não, não é suficiente, não. A Lei Candir te ajuda muito, mas não é o suficiente para a prova de São Paulo. Então, a gente tem que pegar e tirar o medo dessa matéria, dessa disciplina. Vou lembrar você que tem um monte de coisa que você estuda para a prova. Tem um monte de matéria que você estuda para a prova. Mas a legislação tributária é a única que está relacionada diretamente ao teu serviço, diretamente ao teu trabalho no dia a dia. Então, você tem que conhecer bem a legislação, e quem conhece bem a legislação acaba se tornando um bom funcionário lá dentro. O pessoal vem tirar dúvida com você, vem conhecer um pouco mais da matéria com você, vem discutir coisas interessantes com você, e é diariamente isso. Então, a legislação tributária vai passar a fazer parte do dia a dia, do teu dia a dia de fiscal. Tá certo? Então, a nossa matéria, além de ser muito importante para a prova, a matéria com maior peso na prova, o maior peso todo na prova é a nossa matéria. Além disso tudo, nós temos ela como uma matéria que, a princípio, você vai usar no dia a dia. Tá certo? Então, eu quis mostrar para você, através do edital, que da penúltima prova, a última prova se pareceu muito com o que a gente falou ali. Então, na verdade, a gente já percebe nitidamente que as provas vão ter espalhados dentro dela o conteúdo da matéria. Como que foi o último edital? Vamos lá na tela? O último edital de legislação tributária 1 foi lá com a Lei Complementar Federal número 24/75. Eu vou dar uma ticada aqui do lado naquilo que nós já gravamos para você no concurso genérico. Ó, que beleza, ó. Lei Complementar Federal 24/75 já está no curso genérico aqui, né, no Silvio Santos. Então, você já tem essa informação, que já está no edital de São Paulo, está no edital do Rio de Janeiro, está no edital de outros estados, já está gravado aqui para você. Lei Complementar 87/96, nós já estamos quase terminando a Lei Complementar 87/96, tá? A Lei Complementar 116/2003, nós também vamos gravar no genérico. Então, aqui eu vou botar G de genérico. Genérico não gostei de genérico. Genérico parece uma coisa assim, que é fraquinha, né? Não. O negócio aqui é o seguinte: pede tudão, é assim que funciona, né? O negócio de genérico tá aqui não, é tudão. Então, temos o curso aqui, tudão, de ICMS. Olha aqui para mim. É o curso tudão de ICMS, é para qualquer estado brasileiro, é esse curso, o tudão. Nada de genérico. Genérico é aquele baratinho, né? Tudão não. Tudão é forte e firme no propósito. Então, é o tudão que está lá, que você fez, né? Já a gravação, né, professor, da Lei Complementar 24/75, da Lei Complementar 87/96 e da 116/2003. As 3 leis complementares mais importantes para o estudo do ICMS. Isso mesmo, professor. Então, volta lá para a telinha. Então, na realidade, nós já temos isso gravado, ou já está já em fase de acabamento, o curso Tudão. Curso Tudão. Agora, lei instituidora do ICMS. 6374/89. É a lei que institui o ICMS no Estado de São Paulo. Aí já começa a entrar na matéria fixa, né?
o regulamento do ICMS, aprovado pelo decreto 45.490, exceto os artigos 124 a 259, artigos que falam a respeito de situações ou de obrigações acessórias, e 273 a 489, que falam a respeito de situações relacionadas à submissão tributária específica para cada produto, e os anexos também que estão fora do nosso conteúdo do edital, no caso aí da legislação tributária 1. O IPVA, a lei 13.296/2008, com muita novidade na época quando ela foi criada, e também a lei do ITCMD e o regulamento do ITCMD estão presentes aí na prova 1. Na prova 2, né, repetiu-se tudo, só não colocou aquelas exceções ali, ó, naqueles artigos, ó, como se todos os artigos pudessem cair na prova 2. E acabou, como eu falei para os alunos, acabou se mantendo de não cair tais artigos na prova 2, porque os artigos seriam muito específicos e tinha muita coisa interessante para cair na prova, tá certo? Mas na prova 2, além de cair IPVA, ITCMD e ICMS, ainda cai também, ó, Lei Complementar Federal 123/2006, que é aquela do Simples Nacional, o Processo Administrativo Tributário, a Lei 13.457/2009, as taxas, Lei 7645/91, que é a taxa de serviços diversos, e a 11.331/2002, que é a taxa de emolumentos. Então, na verdade, aqui está o conteúdo do edital e é o conteúdo, inclusive, da disciplina que nós vamos estudar juntos aqui. Olha aqui para mim. Wilson, então você está dizendo para mim que quando eu estudo para a legislação tributária 1, eu nem me preocupo, então, com taxas, eu nem me preocupo com o processo administrativo tributário, porque eu sou fiscal TI e só vai cair legislação tributária 1 para mim. É verdade. Então, tem um pessoal de TI que tem uma parte da matéria que eles não se preocupam. Vamos deixar essa parte lá para o final, o PAT, as taxas, porque aí o pessoal de TI que vai fazer a prova de TI, já no finalzinho lá do curso, ele vai poder ganhar lá um tempo de não precisar estudar, tá bom? Já fiz isso com o pessoal quando a gente está ao vivo, né, conversando, a gente até libera o cara para ir para casa. Na verdade, às vezes eu até falo para o cara, ó, fica aí porque é sempre interessante, né, você saber um pouco mais sobre a legislação tributária, mesmo que não seja a legislação tributária que vai cair no teu concurso. Porque é interessante que o fiscal começa como TI, mas depois ele pode ser usado. Ele tem um pedágio, né, de 5 anos para poder trabalhar com TI, e depois ele pode ser usado em qualquer outra área. De repente o cara vai virar lá o encarregado geral do processo administrativo tributário de alguma delegacia regional tributária em São Paulo. Pode ser lá da delegacia regional tributária de Campinas, vai virar meu chefe, né? E aí ele tem que saber tudo aquilo. Quer dizer, então, não cair na prova não necessariamente diz que o cara está liberado para poder não trabalhar com aquilo. De repente ele vai trabalhar com aquilo. Ah, professor, eu vou analisar isso mais adiante. Então analisa com carinho, tá? Eu já sei, já conheço bem a profissão, né? Sou agente fiscal de rendas do Estado de São Paulo desde 1998. Já se vão aí 17 anos na fiscalização estadual. Então a gente conhece bem o que a gente está falando. E temos muitos colegas fiscais hoje, ex-alunos, né? Pessoas que passaram nos concursos de 2002, 2006, 2009, 2013, já são 4 concursos de fiscalização já que a gente está trabalhando com os colegas fiscais nas turmas que vão chegando. Então a gente tem a grande alegria de ter muitos colegas aqui e eu espero que você que está me ouvindo fique inspirado, motivado, cheio de gás para poder entrar com tudo nessa legislação tributária. Tá certo? Wilson, começa então agora com alguma parte da matéria que cai para tanto o fiscal TI quanto o fiscal gestão tributária. Vamos começar então a nossa matéria propriamente dita. E eu vou começar com IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. A lei é a Lei 13.296/2008. Então, o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos com Motor. Olha aqui para mim. Então, falar desse imposto é o nosso imposto sobre a propriedade. É um imposto que leva em consideração a propriedade do veículo com motor. Professor, quais veículos são tributados? Né? Quais são os veículos tributados? Quer dizer, o Estado de São Paulo tributa ainda aeronaves, tributa embarcações. Com o advento dessa lei, ficou mais claro que o Estado de São Paulo não deve tributar aeronaves e embarcações. Então,
Primeira questão, antes mesmo de entrar na matéria, é saber se o Estado de São Paulo tributa aeronaves e embarcações contra o IPVA. O Supremo Tribunal Federal, em julgado, ele colocou bem claramente que o IPVA seria uma consequência direta da antiga taxa rodoviária única, a TRU. E essa taxa rodoviária única, a princípio, ela era só para transportes terrestres. Então, o IPVA, seguindo essa mesma linha, também deveria ser cobrado só sobre veículos terrestres. Então, veículos ferroviários, veículos rodoviários poderiam ser cobrados contra o IPVA. Aéreo e marítimo, não. E o Estado de São Paulo só aderiu a essa tese, apesar de outros estados não aderirem, só aderiu a essa tese a partir dessa lei, a 13.296/2008. Vai lá, Natalinha. Então, conversando com você a respeito desse assunto, nós colocamos que o Supremo Tribunal Federal declarou que o IPVA é consequência da antiga taxa rodoviária única. Então, essa taxa, como o nome já diz, rodoviária única, o pessoal pagava a taxa, botava um selinho no carro dizendo que ele estava pagando a taxa, aí ficava aquele monte de selinho no vidro do carro, explicando que o camarada estava pagando a taxa. Lembra disso? O professor não lembra, isso é muito antigo. Pois é, então você é um cara novo, que alegria. Então, a taxa rodoviária única indicava, né, a tributação só sobre o veículo rodoviário. Então, o IPVA deveria também ser sobre veículos terrestres. De acordo com o STF, só veículos terrestres devem pagar IPVA. Quem ler outras legislações vai perceber, por exemplo, que em alguns outros estados ainda não se verifica o posicionamento do Supremo, tá? Mas como a gente está estudando para o Estado de São Paulo, nós vamos verificar aqui o posicionamento de acordo com o Estado de São Paulo, tá certo? Primeiramente, antes de a gente entrar efetivamente na lei, eu só preciso que você lembre do que está escrito na Constituição Federal. Então, a Constituição Federal trouxe matéria para o IPVA a partir do artigo 155, no seu inciso 3. Primeiro, ela dá um nome na lei do tributo. Então, compete privativamente, ou seja, não pode ser delegado, compete privativamente aos estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre 3. A propriedade. Propriedade é aquela característica de quem tem o direito de usar o bem, gozar dos frutos do bem, ou seja, explorar economicamente o bem e receber os frutos, né? Dispor do bem, você pode inclusive doar, pode vender, alugar, né? E ainda pode proteger perante terceiros. Então, é a propriedade que nós estamos falando, né? De veículos automotores, ou seja, veículos que têm um movimento através de motor. Professor, já caiu em prova, né? Barco a vela incide IPVA? Bom, barco já não deveria nem incidir, né? A vela também não, principalmente não, porque não tem um motor. Não é verdade? Caiu na prova lá do Rio de Janeiro, porque lá no Rio de Janeiro o pessoal tributa ainda os veículos aquáticos. Bom, se nós já sabemos que estamos preocupados com quem detém a propriedade do veículo automotor, ele vai ser tributado no nosso Estado, ele vai falar aqui, ó, parágrafo 6º, o IPVA, terá suas alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. Olha aqui para mim. A alíquota mínima do IPVA é com o Senado. Resolução do Senado Federal vai tentar, né, barrar a guerra fiscal entre os estados para que as alíquotas sejam, né, a princípio, respeitadas. Então, alíquota mínima. O que tem acontecido com os estados? Os estados começaram a brigar para que as frotas de veículos tivessem, a princípio, placa daquele estado, para que houvesse ganho em IPVA, não pela quantidade da alíquota do imposto, mas sim pela, vamos dizer assim, pela quantidade de veículos licenciados naquele estado. Então,
Alguns estados próximos ao estado de São Paulo começaram a botar a alíquota de 2%. São Paulo, a alíquota padrão era 4%. Então o camarada começava a ver, não, eu posso botar minha placa no outro estado, com isso eu vou fugir da alíquota. E o estado de São Paulo começou a ver uma evasão de divisas contra o IPVA, porque o carro andava aqui com placa de outro estado. A situação chegou a tal absurdo que muitas prefeituras, vamos lembrar que o IPVA é um imposto, que 50% dele vai para o local, o município onde é licenciado o veículo. Então a prefeitura tem que ajudar a arrecadar imposto. Aí a prefeitura usava o veículo de placa de outro estado. Ela ajudava na sonegação. Prefeitura ajudando na sonegação? Como pode isso, professor? Pois é. E aí o que acontece? Recentemente nós temos agora as ações fiscais do IPVA, quer dizer, você que vai ser fiscal do IPVA, você já sai com uma máquina fotográfica e sai tirando foto de placa de veículo que está com outro estado, andando em São Paulo. Depois você faz uma pesquisa lá sobre o veículo, e aí você vai saber se o veículo está andando em São Paulo ou não, e a gente vai saber que vai ter tributo para São Paulo ou não. Você vai ver mais um pouquinho, porque a lei mudou muito essa informação a respeito da guerra fiscal quanto ao IPVA, tá certo? Volta lá, vamos ver lá. Então, a história de você ter alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal é uma história que tenta evitar a guerra fiscal. Então, o que nós queremos é evitar a guerra fiscal. Bacana isso, né? Porque ao evitarmos a guerra fiscal, nós, de alguma forma, vamos poder fazer com que as coisas estejam de acordo com a lei, né? De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, de acordo com a lei estadual paulista. Então, evitar a guerra fiscal. Como eu falei para vocês, lá em São Paulo tem a alíquota de 4%, aí lá no Paraná, a alíquota é 2%, lá no Mato Grosso, a alíquota é 2%, lá em Minas Gerais, a alíquota é 2%. Então, o pessoal começou a descer as alíquotas e os veículos que estavam licenciados em São Paulo começaram a ter placa de outro estado, tá certo? Bom, 2, poderá, uma faculdade agora, poderá o IPVA ter alíquotas diferenciadas, poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo do veículo e da utilização do veículo. Você vai ver então que o Estado de São Paulo tem esses dois tipos de diferenciação em suas alíquotas. A alíquota diferenciada em função do tipo, então a moto tem a alíquota diferenciada em função do carro, que por sua vez tem a alíquota diferenciada em função do ônibus, que por sua vez tem a alíquota diferenciada em função do caminhão. Quer dizer, cada tipo de veículo tem seu tratamento diferenciado. Agora, nós também temos diferenciação em São Paulo de alíquotas em função da utilização. Ou seja, a utilização, por exemplo, o carro, se for utilizado para passeio, ele tem alíquota padrão. Agora, o mesmo carro, se for utilizado para locação, ele tem alíquota reduzida. Então, a utilização também gera diferença entre as alíquotas no estado de São Paulo. São Paulo se utiliza das duas regras condicionais. Olha aqui para mim. Então, o estado de São Paulo ele pode ter diferenciação de alíquotas em função do tipo ou da utilização. O estado de São Paulo optou por ter as duas situações. Em função do tipo, ele tem diferença de alíquotas, em função da utilização, ele tem diferença de alíquotas em determinadas situações. E nós vamos conhecer isso quando a gente for ver o artigo 9º dessa lei, que trata a respeito das alíquotas do imposto. Tudo bem? A gente vai levar isso para a prova. Bom, vamos dar sequência? Vai na telinha. Então, outra coisa interessante que está na Constituição Federal a respeito do nosso IPVA, e que você vai ver que tem uma pequena diferença em relação ao que está previsto aí na nossa... Tem uma pequena diferença em relação ao que está previsto na nossa lei do imposto, é a repartição da receita do tributo. Então ele fala assim, ó, pertencem aos municípios 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios. Então a gente está falando aqui, ó,
da repartição da receita tributária. Repartição ou perequação da receita tributária. Então, os estados repassam quanto ao ICMS 25% da sua receita aos municípios. Quanto ao IPVA, 50% das suas receitas aos municípios. É interessante que aqui, na Constituição Federal, esse repasse é dado em função do licenciamento do veículo. Por isso que as placas, elas têm lá uma tarjeta que vai indicar a cidade em que o veículo foi licenciado. E aquilo se torna importante para a prefeitura, uma vez que vai haver um repasse do valor do IPVA, metade, bastante coisa, né? Então, por exemplo, o IPVA do meu carro esse ano foi R$1.000. Pois é, R$500 vai ser repassado para o município. Isso é uma bela receita que os municípios recebem. Então, você vai ver muito fiscal de prefeitura preocupado com a placa do veículo, entregando para a gente lá, de mão beijada, para a Secretaria da Fazenda, do Estado, dizendo, tem veículo que está aqui parado, que a princípio está com placa de outro estado, mas ele já só anda aqui, já percebemos que ele só anda aqui. Então, nós temos algumas operações agora, olha aqui para mim. Nós usamos agora algumas operações, inclusive com radar, né? Aqueles radares eletrônicos que a polícia tem, que ela aponta, parece com uma arma para o carro, mas ela na realidade está só focando lá a placa e pegando os dados. Aquilo é eletrônico. Pois é, aquilo ali já está sendo usado. A gente fica do lado da estação policial, do lado do policial, e ele já fica lá pegando todos os carros. O problema é que hoje em dia nós temos também aquelas radares, pardais eletrônicos, que fazem a leitura da placa, principalmente para rodízio lá em São Paulo. Já estão sendo feitas operações onde, se o veículo passa lá com regularidade lá em São Paulo, né, está passando todo dia ali, então ele está sendo usado em São Paulo. Nós vamos entender que o tributo é devido para São Paulo. Então, é IPVA para São Paulo. E o cara está com a placa para o outro estado. Próxima vez que ele parar lá numa blitz, aí o pessoal vai chegar assim, tem fiscalização aqui estadual, você tem que conversar ali a respeito do seu IPVA. Pronto, já temos uma situação infracional. Tudo bem? Por que, professor? Por que isso está acontecendo agora? Porque o Estado de São Paulo apertou o cerco quanto à guerra fiscal. Quanto à história das pessoas manterem as placas nos outros estados, quando na realidade eles estão morando em São Paulo. Mas, professor, ele pode ser um representante comercial, ele pode ter trabalho lá e aqui, sim, mas aí a regularidade com que ele está andando com o carro aqui, para nós, já é mais suficiente para dizer que o domicílio dele é aqui e é aqui que ele deve tributo. Mudamos o conceito de domicílio, inclusive. Isso está sendo muito questionado juridicamente. O artigo 4º da lei, que você vai estudar comigo, vai cair na prova com carinho e fala a respeito de novas considerações sobre o domicílio dos contribuintes do nosso IPVA. Tá certo? Tudo guerra fiscal. Volta lá na telinha. Então, tudo isso para dizer, né, que então os municípios participam dessa situação, participam dessa guerra, desse combate pelo imposto, e os municípios têm interesse, porque 50% do que for arrecadado do IPVA é para eles, municípios, né? Lembrando que o ICMS é arrecadado 25% para os municípios, sendo que desses 25%, 3/4 é de acordo com o valor adicionado, ou seja, o quanto que o município arrecada de ICMS para o Estado de São Paulo, né? Enquanto não que o município arrecada, mas que as empresas que estão naquele município arrecadam de ICMS para o Estado, e o restante 1/4 é dado através da lei do próprio Estado. Então, a lei estadual vai estabelecer como que até 1/4 do ICMS poderá ser dividido entre municípios propriamente ditos. Tá? Então, pessoal, essa informação para nós está de acordo com a Constituição Federal, mas está um pouquinho diferente da lei ordinária estadual, que é a lei que a gente vai estudar no nosso próximo bloco. Olha aqui para mim. Então, falamos do IPVA na Constituição Federal,
algumas normas gerais importantes para a gente levar em consideração para começar a estudar o IPVA, começar a botar o IPVA, né, no sangue. Mas agora a gente vai ter uma preocupação especial, né, no próximo bloco com a lei propriamente dita do IPVA, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.